Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje finalmente retornei com essa série devocional Vida com Deus. E eu estou muito empolgada hoje para gravar esse vídeo porque nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é 10 motivos ou 10 razões para você pedir sabedoria para Deus, que é 10 razões para você ter sabedoria. Esse vídeo vai ser baseado no livro de Provérbios, que é um livro recheado de sabedoria de Deus. E na verdade eu vou só compartilhar com vocês esse quadro que tem aqui nessa Bíblia. Essa é uma Bíblia da mulher que tem alguns estudos, algumas discussões sobre o capítulo da Bíblia que a gente está lendo. E aqui no capítulo 23 ele traz esse quadro com 10 boas razões para pedir sabedoria a Deus. Então eu vou ler, compartilhar e fazer alguns comentários sobre esse assunto com vocês. Antes de continuar assistindo, não esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Então, antes de começar a falar sobre as 10 razões para pedir sabedoria de Deus, eu quero ler aqui no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 12, 19 e 23. Então, serão 3 versículos que eu vou ler para a gente basear toda essa conversa nossa. Provérbios 23, 12 diz o seguinte: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. O próximo versículo é Provérbios 23, 19, que diz: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. E para terminar, Provérbios 23, 23, que diz o seguinte: cumpre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Às vezes você tá pensando, mas o que é sabedoria? Por que é importante a gente pedir? Eu vou te mostrar no decorrer desse vídeo as 10 razões para que você tenha sabedoria. Mas basicamente a sabedoria ela é a capacidade, ela é a habilidade de você tomar boas decisões, dar boas respostas e saber fazer boas escolhas em qualquer área da sua vida. É uma capacidade, uma habilidade de tomar boas decisões e fazer boas escolhas. E é uma coisa que eu acho que naturalmente a gente não tem. São raras as pessoas que são sábias de forma assim, natural, sem pedir essa sabedoria de Deus. Por isso que eu acho importante a gente ver os motivos que nós devemos buscar a sabedoria de Deus e assim nós abrirmos a nossa mente que a gente precisa ter e a gente começar a pedir a Deus cada dia mais sabedoria. Então, quais são essas 10 razões para a gente pedir sabedoria de Deus? A razão número 1 que tem aqui nesse quadro é ter longevidade, bênçãos e honra. Por que isso? Porque lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: na mão direita, a sabedoria te garante vida longa, e na mão esquerda, riquezas e honra. Quem não quer ser abençoado e honrado durante a vida? Seja no trabalho, na escola, na faculdade, na família, todo mundo quer ser abençoado e ter vida longa. Por isso, essa é a primeira razão para que você tenha, para que você peça sabedoria a Deus. A segunda boa razão é ter vida boa e pacífica. Então, além de você viver muito, como diz a primeira razão, ter longevidade, essa sua vida ela tem que ser boa e em paz. Em Provérbios 3,17 diz o seguinte: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. No mundo hoje turbulento, cheio de confusões, cheio de briga, que tudo à nossa volta quer nos atormentar, nada mais importante do que nós termos dentro de nós essa sabedoria que nos traz paz e nos traz uma vida boa. A terceira razão para pedir sabedoria é desfrutar vitalidade e felicidade. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Isso é em Provérbios 3, versículo 18. Continuando aqui, a quarta razão é para ser protegido ou protegida. Porque em Provérbios, capítulo 3, ainda no versículo 23, diz que então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Para você não tropeçar em dúvidas, para você não tropeçar em escolhas erradas, para você não tropeçar em relacionamentos conturbados, em problemas que você poderia ter evitado, que se você não tiver a sabedoria, você pode acabar
caindo em maus caminhos e tropeçando nesses problemas. Então aqui, como diz a quarta razão para você ser protegida, essa proteção ela vem da sabedoria de Deus. Quinta boa razão para pedir sabedoria de Deus é experimentar um repouso restaurador. Isso está falando tanto de repouso físico, quando você vai se deitar à noite e você precisa dormir, você precisa descansar. O corpo natural, ele precisa desse descanso que restaura. E muitas vezes as pessoas, elas têm uma vida cheia de fadiga, cheia de cansaço, por conta mesmo das atividades rotineiras, do trabalho que desgasta muito. E aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 24, diz assim para nós que pedimos sabedoria a Deus: quando se deitar, você não terá medo e o seu sono será tranquilo. Muitas vezes as pessoas até têm muita dificuldade para dormir por preocupações, pensamentos preocupantes. E aqui, baseado no livro de Provérbios, capítulo 3, 24, diz que quando você se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Pensa que beleza? Sexta razão é ganhar confiança, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Isso está lá em Provérbios 3, 26. Quando você for tomar uma decisão, quando você for dar uma palavra importante, você não vai ter dúvida daquela palavra, você vai ter total segurança, porque você tem a sabedoria de Deus. Além dessa confiança para tomar decisões, além dessa segurança para fazer boas escolhas, você tem uma segurança na sua vida mesmo. Pois aqui em Provérbios 4, versículo 6 e depois no versículo 12 diz assim: não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. E assim, quando você for por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. É importante tudo isso na nossa vida, porque a gente pode pegar esse versículo tanto para a nossa vida física aqui, que é quando nós formos fazer as atividades cotidianas, quando nós formos trabalhar, quando a gente for ter que decidir alguma coisa, nós não vamos tropeçar nas pedras do caminho. E também, pensando na nossa vida eterna, a gente vai seguir sempre em direção ao céu, em direção à presença de Deus, sem deixar que os obstáculos nos atrapalhem. A oitava boa razão para buscar a sabedoria é ser promovida no trabalho, promovida nas suas escolhas, você sempre subir de nível, você sempre estar melhorando, porque aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 8, diz assim: dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará. Então, assim como a boa razão, a sabedoria aqui reforça no capítulo 8 que a sabedoria, ela traz honra à pessoa que é sábia, ela traz exaltação. Então, se a gente dá uma alta estima a essa sabedoria, ou seja, para a gente dar, quando nós damos alto valor, a gente valoriza a sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus, ela nos honra e ela nos exalta. A nona razão é ser salva do mal. Ser salvo do mal, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. E a sabedoria o livrará dos caminhos dos maus, dos homens de palavras perversas. Então, se você é sábio, você mesmo sabe onde você entra, onde você não entra, e isso te livra do mal, te salva dos caminhos perversos, dos homens perversos, daquelas pessoas ou daquelas situações que querem te fazer mal. Então, a nona boa razão é ser salva do mal. E a última, mas não menos importante, a 10ª razão para buscar sabedoria de Deus, para ter sabedoria que vem do Senhor, é ser guiada no caminho que deve seguir. Ser guiado no caminho que deve seguir. Aqui em Provérbios, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obtém orientação. A sabedoria, ela pode ser usada como sinônimo do discernimento, que é essa capacidade, essa habilidade de fazer boas decisões, de fazer boas escolhas. Então aqui diz que quem tem discernimento obterá orientação. Então, para hoje foi esse vídeo que eu achei muito importante falar sobre sabedoria e para mostrar por que a gente deve buscar ter a sabedoria de Deus, porque
todo mundo precisa de tomar boas decisões. A nossa vida, ela exige uma constante tomada de decisão, de atitudes, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no casamento, como filha, como mulher. Sempre nós estamos tomando decisões, e essas decisões, elas devem ser baseadas nos valores que acreditamos, nos princípios que nós seguimos, que com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você acredita nos valores cristãos, nos princípios bíblicos. Então, se a gente ainda não tem sabedoria, nós vamos fazer como diz a orientação lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que quem não tem sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá livremente. A partir de hoje, baseado nessas 10 razões que eu mostrei para vocês, por que nós devemos pedir sabedoria a Deus. Então, que nós possamos lembrar sempre disso, lembrar sempre dessas razões e estar sempre continuamente pedindo através da oração que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos guie nas nossas decisões, para que nós possamos ter sempre orientação para seguir uma vida longuinha, uma vida feliz e uma vida honrada na presença de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo se você gostou, algum tema de outro vídeo voltado para a palavra de Deus que você quer que eu grave, ou se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo para eu saber. Curte esse vídeo, se inscreva no meu canal. Tchau, obrigado por assistir, até o próximo.